Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo a gente vai ver o filtro avançado do Excel, que fica aqui na aba Dados, nessa parte, o avançado. Quando você usa o filtro avançado? Eu digo que sempre que você vai fazer um filtro simples e você precisaria de mais de um filtro simples para obter os dados que você quer, ou seja, você filtraria os dados uma vez, copiaria os resultados e depois filtraria de novo de outra maneira, copiaria os resultados. Se você vai fazer isso, é para usar um filtro avançado no local. Mais seguro, mais garantido, menos chance de erros. O filtro avançado filtra uma tabela com base em outra tabela. Como assim? Eu vou escrever aqui o cabeçalho, por exemplo, parte da obra. Repetir aqui o cabeçalho que eu coloquei na coluna F. E vou colocar aqui um valor. Escritório principal. Esse vai ser um exemplo bobinho só para mostrar como funciona. No final do vídeo, conforme formos mostrando, a gente vai complicando os exemplos até chegar no que o filtro avançado realmente é útil, qual é o poder total dele. Então eu escrevi aqui parte da obra, escrevi escritório principal e vou usar um filtro avançado. Clico aqui em avançado. O Excel algumas vezes já tenta me dar algumas dicas. Vamos ver se ele fez certinho. Intervalo da lista. Se eu estou na dúvida, vamos copiar ele. Vamos fazer de novo. Selecionei, está certinho. Intervalo de critérios. É aqui que entra essa parte que eu escrevi. Parte da obra com o escritório principal. Vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele pegou apenas os resultados desta coluna, que eu escrevi o cabeçalho aqui, que correspondem ao que eu selecionei, escritório principal. Se eu quiser, eu clico aqui para limpar o filtro avançado. Vamos fazer agora com dois casos. Vou pegar escritório principal e fundos. Peguei Ctrl C, Ctrl V e vou de novo. Avançado, tá certinho. Aqui 2 até I90, A1, desculpa, A1 até I93. Aqui não vai ser mais K1 até K2. Vai ser até K3. Pronto. Agora ele pegou tudo que tinha os dois itens, escritório principal e fundos. Se eu quiser, eu posso fazer isso também com mais de uma coluna. Eu coloco aqui o cabeçalho da outra coluna, ou das outras, se eu quiser fazer com 3, 4, enfim, quantas eu quiser. Escrevo aqui o critério. E agora o que ele vai me fazer? Filtrou certinho, aqui não é de novo K1 até K3. Vamos selecionar correto. Aqui K1 até L2. Por enquanto essas opções eu estou deixando filtrar a lista no local e essa desticada. A gente já vai ver as outras opções. Então vamos lá. O que ele vai fazer agora? Filtrar apenas os registros que tem escritório principal e o estoquista 2. Reparem que apenas esses registros que ele está me mostrando. E agora vem a parte interessante para que efetivamente serve o filtro. Como a gente viu, quando eu coloquei um do lado do outro, ele usou um critério de E. Ou seja, tem que ter escritório principal e estoquista 2 na mesma linha. Quando eu coloquei aqui, por exemplo, vou pôr varanda ou fundos, enfim. O que ele fez entre esses dois? Um critério de ou. Filtra se tem ou escritório principal ou fundos. Eu consigo mexer com esses critérios para fazer algo maior, usando linhas e colunas com e ou para fazer filtros grandes ou, como diz o nome, avançados. Um filtro para ficar mais fácil de visualizar, vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, vou trocar aqui também, retirado por engenheiro 1. E liberado por, eu vou pôr aqui, estoquista 1. O que o Excel vai me entender? Engenheiro 1 e não tem nada, então pode ser qualquer coisa. E o que ele vai me entender na linha de baixo? Não tem nada, pode ser qualquer coisa e estoquista 1.
Entre as linhas, um critério de ou. O que isso significa? Ou foi retirado pelo engenheiro 1, ou foi liberado pelo estoquista 1. São essas possibilidades que ele vai pegar. Vamos fazer o filtro? Avançado. Aqui está certinho. Aqui está, vou corrigir até L3 agora. K1 a L3 essa tabelinha, ok. Repara que das duas uma. Ou vai ter aqui engenheiro 1, ou vai ter aqui estoquista 1. Ou, como é o caso, tem os dois. São as colunas que tem os dois. E cada uma dessas colunas ou foi liberada pelo estoquista 1, ou foi retirado pelo engenheiro 1. E é assim que ele fez o filtro. Esse é um filtro que, com filtro simples, eu não consigo fazer. Eu teria de primeiro filtrar tudo que foi retirado pelo engenheiro 1, depois filtrar tudo que foi liberado pelo engenheiro 1, e na hora de juntar os dois eu tinha que lembrar de tirar a duplicata, que tudo que foi retirado pelo engenheiro 1 e liberado pelo engenheiro e pelo estoquista 1 ia aparecer duas vezes. Com o filtro avançado não tem esse problema. Eu consigo usar esse critério de ou, vou limpar aqui, eu uso aqui o critério de ou, sem nenhum problema, o que foi do engenheiro 1, o que foi do estoquista 1, pronto. E assim eu poderia fazer com quantas colunas eu quisesse, quantos critérios eu quisesse. Se eu quisesse ver outras combinações, eu poderia pôr aqui, por exemplo, engenheiro 2, estoquista 2. Porque eu quero saber também ou engenheiro 1, ou estoquista 1, ou tudo que foi engenheiro 2 com estoquista 2. E eu poderia colocar outras colunas no meio, parte da obra, enfim. Dá para você fazer um enorme filtro, dá para você crescer muito nesse filtro usando esses critérios. E um último exemplo aqui, ainda dessa parte, se eu tiver algo numérico e eu quiser, por exemplo, usar o critério de maior, eu vou pegar aqui o valor de estoque, escrevi, tem que ser igual ao que está aqui. Como é que eu faço se eu quiser, por exemplo, tudo que o engenheiro 1 retirou, que foi maior do que 150? Eu escrevo aqui, maior 150. Desse jeito aqui que eu coloquei. O símbolo maior e o valor. Olha o que vai acontecer. Filtro avançado. Aqui está certinho, intervalo de critérios. Vou corrigir, vai ser L2. Quando eu der o OK, filtrou só o que era maior do que 150. Então, esse é o jeito de escrever quando eu quero fazer referência a um valor numérico. Bom, e agora, o que significa essa opção? Registros exclusivos. Registros exclusivos vai mostrar apenas os registros que não são repetidos, que não possuem os mesmos valores. Vou mudar esse daqui para eles ficarem totalmente iguais. Reparem agora quando eu for dar um filtro, eu vou pôr aqui retirado pelo engenheiro 2, filtro avançado, vou tirar o valor de estoque, vou filtrar só por K1, deixa eu selecionar tudo mais fácil, pronto. Opa, olha só ele pegando o intervalo errado. Deixa eu corrigir aqui o intervalo. Pronto, intervalo corrigido, intervalo de critérios, somente registros exclusivos. Reparem que dos dois primeiros registros, só apareceu um. Por que se os dois foram retirados pelo engenheiro 2? Vou limpar aqui, eles são exatamente iguais entre si. Eles não contam como registro exclusivo. Se os dois registros foram 100% iguais, e na hora que eu ticar somente registros exclusivos, ele não vai mostrar o registro repetido. E por fim, tem a opção de copiar para outro local. Como isso funciona? Eu vou aqui, vou filtrar avançado. Vou filtrar, pode ser só por enquanto por esse critério simples mesmo. Copiar para outro local. Deixa eu apagar aqui. Vou selecionar por enquanto só P. Olha o que vai acontecer. Ele já copia a minha lista pronta, o resultado do filtro pronto, para eu selecionar como eu quiser. Mas o mais legal de tudo,
Vamos supor que eu não quero todas as colunas. Eu só preciso saber quem retirou. Vou pôr aqui quem retirou, o lote e quem liberou. Reparem que não está, inclusive, na mesma ordem que veio aqui. O lote vem antes de quem retirou. Aqui eu pus quem retirou primeiro. Olha só o que eu vou fazer. Filtro avançado. Aqui está certinho, o critério certinho. Copiar para outro local. Eu vou pôr, eu quero copiar aqui, ó, de P até R. Onde tem esses cabeçalhos. Quando eu der um OK, ele vai copiar apenas, reparem só, apenas os cabeçalhos, apenas os resultados das colunas que eu pus o cabeçalho aqui em cima. Então, se eu tenho uma tabela gigante, quero um filtro avançado, quero obter apenas algumas das colunas, eu consigo já fazer a limpeza no filtro aqui na hora de copiar para outro lugar. Bem mais simples, né? E o que funciona, como funciona, vou fazer o seguinte. Eu vou pôr até sem critério nesse caso. Eu vou fazer agora um filtro. Opa, cliquei errado, desculpa. Agora sim. Avançado. Eu não vou pôr um critério. Vou deixar o critério em branco. Mas eu vou copiar P1 até Q1, retirado por... Opa, só uma correçãozinha antes. Claro, deixa eu apagar os resultados do filtro anterior. Senão eles vão se misturar, não vai ficar legal. Então agora sim. Avançado. Sem critério. Copiar para outro lugar e somente registros exclusivos. O que será que ele vai considerar um registro exclusivo? Será que ele vai ver aqui quando o registro é um igual ao outro? Ou será que ele vai olhar no intervalo de saída e se dois registros aqui forem ficar iguais, ele vai colocar apenas um? Resposta: a segunda opção. Reparem que em nenhum momento ele vai repetir quem retirou com quem liberou. Por quê? Porque para ele, registros exclusivos são em relação ao resultado. Se ele vai exibir dois resultados iguais, não interessa que aqui, a linha de onde esses resultados vieram, tinha outros valores que eram diferentes. Aqui ficou igual no resultado, então ele não exibe. Então, sempre que eu estou copiando para outro lugar, no caso onde eu pus cabeçalhos, então eu estou limitando as colunas que aparecem, registro exclusivo é em função do que está aparecendo. Bom, pessoal, esse é o filtro avançado. Sempre, como eu disse, vai fazer filtro simples. Tem que fazer mais de 2 filtros para conseguir o resultado que você quer. Que você faria isso? Copiaria, colaria, depois filtra, copia e cola. Se você vai fazer isso, substitui por um filtro avançado. Então, qualquer dúvida, pode perguntar por aqui. Pode perguntar também pela nossa página do Facebook. Se tiverem alguma dúvida também, temos outros vídeos. Tem o nosso vídeo que mostra do filtro simples. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!